prazer estar aqui. Parabéns pela programação, incrível, as combinações. Bom, eu sou uma futurista. Não vou contar para vocês a trajetória, porque ela é meio comprida, mas acaba que agora eu trabalho, sobretudo, com questões de futuro. Eu sou especialista em economia criativa, com foco em sustentabilidade, cultura de rede, etc. E aí, a gente, pensando em trabalho, dá para ver que aquilo que é o trabalho no século XXI é muito diferente do que a gente imaginava. As pessoas imaginavam, por exemplo, que no futuro você ia ter uma máquina para escolher se você ia ser médico, advogado, químico, artista, etc. O que a gente vê que não é assim, porque cada vez menos existirão profissões fixas. Aqui também, olha só, era o iluminador de sono. E aí tem o executivo com uma máquina de tirar o sonho, 3 da manhã, ditando uma pilha de cartas, etc. Isso foi mais ou menos o que o trabalho se tornou, que a gente já não tem mais tempo para fazer nada, né? E aí a questão que está posta é que tipo de trabalho a gente pode ver no futuro e o que é que está acontecendo nesse momento. Eu tenho a impressão que existem momentos na história que são de mudança extraordinária, que foi como, por exemplo, o momento em que, através da imprensa, dos instrumentos que a gente descobriu para poder enxergar as estrelas ou enxergar no micro, mudamos de um mundo que se pensava plano e cheio de monstros na beirada para um mundo redondo. Deixa eu dizer, a apresentação fica disponível. Então, tranquilo, porque depois fica aí para quem quiser, é livre. E aí, essa passagem que houve aí de mundo plano para mundo redondo e que resultou no Renascimento, é possível que agora a gente esteja vivendo uma coisa parecida, só que não é mais o mundo redondo do ponto de vista geográfico e tangível, mas o mundo redondo do ponto de vista intangível, em que a gente vai se juntar de outras formas. E eu tenho achado divertido isso de usar o termo mundo plano e mundo redondo, porque é um pouco assim. Se a gente pensar no futuro, percebe que ele é completamente diferente em um monte de aspectos. E é uma passagem tão grande quanto foi de mundo plano para mundo redondo lá atrás, que resultou no Renascimento, descobrimentos, etc., com o que está acontecendo agora. E é importante também a gente pensar que os tempos são outros, porque todos os problemas que a gente tem pela frente não podem ser resolvidos com a mesma mente que criou, como já dizia o Einstein. Então, a gente precisa apertar aí uma tecla de refresh, como se fosse para atualizar a nossa visão do que é o mundo. O que está acontecendo? Nós estamos passando de séculos, ou talvez milênios, em que tudo se organizava em torno do que era tangível, como sociedade, economia, etc., como terra, ouro, petróleo, tangível. Se é tangível, é finito. Se é finito, é escasso e, portanto, se consome, e a gente entra num modelo de escassez e de competição, porque realmente é finito, realmente é escasso. Então, a definição da economia é a gestão dos recursos escassos e existe toda uma ideia de escassez e de competição. E a gente avança linearmente, porque as coisas tangíveis são lineares. 1 mais 1 é 2. Né? Uma maçã mais uma maçã, apenas 2 maçãs. Só que o intangível, a economia criativa, né? Conhecimento, criatividade, etc., as novas tecnologias, os processos colaborativos, tudo que não é material, não se consome com o uso, mas se multiplica com o uso. E isso é uma situação completamente diferente, porque aí não é mais escassez, mas é abundância, e o modelo não é mais de competição, mas é de colaboração. Eu acho que, em pouco tempo, a palavra competição vai ser uma palavra obsoleta, e eu espero que assim seja. A gente vai, inclusive, ganhar competitividade pela colaboração e não pela competição. E o que é legal de tudo isso é que, como não é tangível,
não evolui de forma linear, mas exponencial. O seu conhecimento com o meu não é 1 mais 1, é infinitos. E aí, para dar uma ideia, linearmente, a gente avança muito pouco. 30 passos lineares são 30 metros. 30 passos exponenciais são 26 voltas no planeta. E 10 minutos sem chance. É isso mesmo? Eu mal comecei. Não eram os 40 combinados? Se for, porque senão eu já vou aqui pulando. É que ela gosta de impressionar. Tá. Pelo amor de Deus, vou dar um vexame aqui. Aí, o que dá para perceber neste mundo redondo que cresce de forma exponencial e é baseado em abundância, etc.? Eu trabalhei em setores muito diferentes. Eu venho do setor cultural, corporações, governos, instituições de fomento, terceiro setor, cooperação internacional, etc. E, observando o que funcionava, eu percebi que existe uma espécie de ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso começa com a identificação de intangíveis, com eu perceber o que é que eu tenho de intangível, porque esse é meu maior tesouro. Intangíveis sempre existiram, sempre teve cultura, sempre teve conhecimento, sempre teve criatividade, colaboração, etc. Agora, por que isto é central? Porque agora tem como ver. E aí a gente vai ver por que eles agora têm valor. Eu cortei a apresentação, então me perdi um pouco aqui. Achei que já ia mostrar o ciclo inteiro, mas não vou. O que quer dizer isso de intangíveis? Pensa o seguinte, na economia tradicional, você tem uma reserva de valor que é tangível, como um poço de petróleo, uma terra ou uma mina de ouro. Só tem valor se ela está acessível, visível e se tem um processo para trabalhar isso. Aí ela gera riqueza. A economia criativa, de uma forma muito simplificada, poderia ser a mesma coisa, só que a minha reserva de valor é intangível. É um conhecimento, é a diversidade cultural, são os atributos da minha marca, é o meu diferencial como profissional, é tudo aquilo que me diferencia. E que, da mesma maneira, só gera riqueza e qualidade de vida se está identificado e se está acessível. Senão, não adianta. Não adianta eu ser a pessoa mais fabulosa do mundo e ter 500 mil competências e ninguém sabe disso. Não adianta você ter um território com uma diversidade cultural impressionante se isso não está acessível. Então, e o interessante é quando eu combino as duas coisas. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho uma granja. Se eu só faço ovo, isto é economia tradicional. Se eu faço o ovo da galinha feliz, aí isto já é economia criativa, porque eu me diferencio pelos meus intangíveis. O que acontece? Quando você combina todos os intangíveis, economia criativa, colaboração, novas tecnologias, etc., você tem recursos que se renovam e se multiplicam com o uso, e você tem um tipo de trabalho que não gera só moeda. Porque a moeda não é, como está ficando cada vez mais claro, a chave da felicidade. Aqui, apita. Mas gera resultados, além dos financeiros, ambientais, sociais, culturais, etc., e, portanto, deveriam ser prioridade. Simplificando muito, a gente vê que a gente tem campos que começam nas artes, se ampliam para aquilo que tem a ver com conteúdo, como rádio, editorial, televisão, etc., e os serviços criativos, moda, design, arquitetura. Isso aqui é a chamada indústria criativa, são setores. Para além dos setores, a gente tem cidades e territórios criativos. Você já não trabalha mais por setor, mas você está vendo o conjunto de coisas dos territórios e das cidades. Depois tem uma bolona maior, que é a economia criativa. A galinha do ovo feliz, por exemplo, está aqui. Ela não é setor criativo, ela não necessariamente está no território, mas ela se diferencia por seus atributos intangíveis. Como tudo mais na vida, tem dois lados. Dá para fazer isso aqui tudo de uma forma centralizada, que vem de fora, e que, em geral, gera especulação e escassez. Ou dá para fazer isso aqui de uma forma em rede, colaborativa, onde as decisões são internas,
e que, em geral, gera abundância. E o que dá para perceber é que isto funciona ainda melhor se for feito ligado ao cuidar, com um propósito, construindo futuros desejáveis. Quando a gente pensa nesse cenário, dá para ver que tem um monte de coisas que mudam. E de tantas coisas que eu podia trazer, eu pensei, puxa, para falar de trabalho, é importante talvez a gente lembrar que nesse cenário todo não há só inovações, mas, sobretudo, envelhações que são muito importantes. Na economia criativa, a chave está na distribuição, aliás, não só na criativa. E uma das coisas, por exemplo, que o futuro provavelmente trará é uma volta do ambulante. Porque é genial o ambulante, é a coisa mais bacana do mundo. A gente, um momento, achou que o legal era acabar com tudo que é na rua e ambulante e ter mega shoppings e hipermercados, mas isso não gera renda, concentra renda e torna tudo muito mais sem graça. Olha esse carrinho aqui, por exemplo, que genial, isso aqui é da Bahia. Então, por exemplo, uma envelhação de futuro é microdistribuição através de todo tipo de carrinho e coisa assim. Outra envelhação. Acho que onde haverá mais trabalho no futuro é nos ofícios, que estão se perdendo. E aí eu procurei, por exemplo, eu botei no Google marido de aluguel, imagem, olha a quantidade de coisas que apareceu. Porque já não tem mais. Quem sabe serrar, pregar, colar, pintor, costureira, todas essas coisas. E isso aí foi ficando desqualificado, quanto é uma coisa altamente requisitada e importante. Outra envelhação é a gente valorizar a civirologia, que é essa arte que a gente tem no Brasil tão forte, que é de se virar, e todas as capacidades de adaptação, gambiarra e tal. Isso é uma organização genial da Índia, que faz isso, que mapeia inovações, gambiarra, para multiplicar. Então, tem, por exemplo, o computador movido a bicicleta, tem um cara que fez um sapato para aspergir adubo. Então, você vai andando, ele tem você vai andando e que vai distribuindo. Tem milhares de coisas geniais. Bom, então, em relação a esse pilar, a coisa importante é eu pensar onde é que eu sou diverso, onde é que eu sou único. Isso significa que eu não vou ter uma formação definida, que eu vou lá na escola e vão me ensinar X, porque eu vou ter que fazer a minha mistura própria. Depois, vai ter sentido eu pensar qual é o meu propósito, do que eu estou cuidando. E este meu propósito, normalmente, está muito associado ao meu sonho. Então, é super importante que cada um saiba qual é seu sonho, porque, a partir dele, você pode realmente ter um diferencial de trabalho. Então, a próxima vez que alguém disser você é idealista, você diz sim. Por isso que eu consigo ter ideias. Depois, que tipo de experiência diversa você pode permitir? E o perfil do profissional do futuro é completamente diferente do que a gente está sendo formado. Você tem que ser intuitivo mais do que racional, criativo, colaborativo e não competitivo, diverso, etc. Esses intangíveis, como eu falava, sempre existiram, só que agora eles são centrais porque têm como tornar visível e acessível, como a partir das novas tecnologias. Então, que são um pouco como se fosse a Petrobras dos intangíveis, que permite alcançar e processar tesouros, são as tecnologias. O que acontece com as tecnologias? Primeira coisa que elas mostram para a gente, muito interessante, elas tornam muito evidente a diferença entre hardware e software. Isso é muito bom, porque a gente consegue perceber duas coordenadas que podem nos ajudar a se orientar. A gente brinca de chamar isso o óculos 2D. O que tem quando a gente põe um óculos de duas dimensões? A gente percebe que, além da dimensão tangível, que é a que a gente está acostumado a lidar, existe a dimensão intangível, que é a do software, do intangível. Exemplo para concretizar isso. Eu tenho que, por exemplo, se eu mapeio na parte tangível tudo que existe de espaço e de equipamento disponível, isso é uma das coisas que a gente faz quando trabalha. Quando eu trabalho com desenvolvimento local, das primeiras coisas é mapear o que está disponível de hardware, aí eu mapeio o que está disponível de software,
todos os conhecimentos, etc., e aí você combina. E aí a gente vê que a gente tem possibilidades infinitas de recursos. É muito interessante. Em grupos de 25 pessoas, a gente começa vendo qual é o sonho, projetos de sonho. Aí você começa a mapear recursos que já estão lá, começando nessa lógica. E muitas vezes a gente vê que já está ali o recurso para realizar o que você quiser. Tangibilizando isso. Isso aqui é um processo de busca de trabalho do Quênia, que pega um hardware que já existe, que Wagner vai falar um montão disso, que é o celular, e faz sistemas de busca de trabalho, juntando as ofertas com as necessidades. Então, aqui, por exemplo, o restaurante tal está precisando de garçons com experiência. Tem milhares de possibilidades assim. Esse aqui é genial. Vocês conhecem o Airbnb? É o maior hotel do mundo. Não gastou um centavo em equipamento, construir, divulgar, etc., porque usa tudo que já existe. Mapeou os hardwares, que são quartos ou espaços disponíveis, e criou um software, criou um processo de disponibilizar isso. Isso aqui é o futuro. A gente tem que mapear o que tem e criar sistemas de aproveitar o que existe. Então, em relação a isso, eu preciso ver se eu estou visível e se eu sou atraente, porque não adianta eu estar visível e aquilo que eu falo não ter significado. Eu preciso ver como é que eu aproveito a possibilidade de trabalhar remoto e de trabalhar sem estrutura móvel, sem fronteira. A gente estava conversando ontem, né? Eu brinco, as pessoas dizem, você mora onde? Aí eu ponho minha bolsa, diz, essa é a minha casa, e a outra do computador diz, esse é o meu escritório. Porque é isso, você vai pelo mundo com a casa nas costas. E o que a gente precisa fazer é identificar e criar fluxos entre esses hardwares, entre o que existe de estrutura, e todos os softwares e conhecimentos disponíveis. E, de preferência, ver se isso acontece numa lógica em rede. Eu estou falando rápido, porque a ideia é, mais do que explicar coisas, é botar pulgas atrás da orelha. Então, tranquilo, o inconsciente é esperto, vai ficar tudo lá. Depois, no meu site, tem um monte de vídeos, tem outras palestras, tem textos, etc., que ajudam a ancorar, mas eu queria dar uma passada rápida para ver o que isso significa em termos de trabalho. Quando eu junto isto aqui, né, este infinito, repara que isto é infinito, novas tecnologias, também infinito, possibilidades de colaboração, também infinito, que resultam desta combinação aqui. E que aí realmente é outro mundo. O mundo arredondou de vez. O que dá para fazer? Por exemplo, tem um termo que eu acho genial, que é de excedente cognitivo, que é todo o excedente de conhecimento e tempo que a gente pode disponibilizar. O que dá para fazer com isso? Por exemplo, a Wikipédia. A Wikipédia seria impossível de ser feita por qualquer empresa, não teria tempo, pessoas, computadores, etc. Para fazer a Wikipédia, levou 100 milhões de horas. Aí a gente fala, nossa, 100 milhões de horas é muito tempo, ninguém tem esse tempo. Pois a gente vê no mundo 1 trilhão de horas de TV por ano. E dava para fazer 1 milhão de Wikipédias por ano. Então, uma das coisas que tem no futuro é que, juntando conhecimento, tecnologias e processos colaborativos, a gente tem patrimônios incríveis para fazer coisas absolutamente geniais e muito maiores do que a gente imagina. Porque a gente consegue juntar tempo, conhecimento e vontade. Isso resulta, por exemplo, em outras formas, inclusive, de gestão, como a gente viu nos movimentos de democracia real, que são descentralizados, né? Como a Primavera Árabe, o que aconteceu na Espanha e tal. Exemplo do que dá para fazer com isso. Isso aqui foi quase um manifesto, porque das coisas talvez mais mundo plano que existe é a indústria automobilística. E todo mundo diz assim, não dá, isso não dá para fazer de um jeito colaborativo. Pois eles resolveram mostrar que sim. E fizeram um carro de corrida, que é mais econômico, mais rápido, etc., que foi feito em 3 meses, por 8 pessoas só,
morando em 4 países diferentes, enquanto estavam fazendo isso. Ela é feita usando impressora 3D, em oficinas, assim. É um custo de $20 mil. Isso é o futuro. Isso vai mudar um bocado de coisa. Porque cada vez mais a gente vai poder construir tudo sem a necessidade das infraestruturas gigantes que a gente está acostumado. Isso aqui eu vou pular, senão vai ser comprido. Ou não? Não vou. Como estamos? Deixa eu ver. Vou? Porque esse aqui é muito bonitinho. Isso aqui é a produtora colaborativa, é o Instituto Intercidadania de Pernambuco, Pedro Jatobá, que está pelo Brasil todo, e eles criaram um processo interessantíssimo, porque ele vai da formação à distribuição com pouquíssimo recurso. Como que funciona? Essas fotos eu fiz num festival chamado Expo Ideia. Nesse festival, a prefeitura disponibilizou um hardware, que era um palco com sonorização, etc. Isso aí. Aí falou, bom, como nós vamos fazer festival? Fizeram uma convocatória para grupos que topariam, em vez de receber remuneração em cachê, em dinheiro, né, receber a remuneração de materiais de divulgação. Quer dizer assim, você tem site, disco, folheto, vídeo, etc. Então, as pessoas os grupos que aceitaram receber pagamento assim, vieram. E aí, o que aconteceu? Numa sala, com computadores normais, nada de especial, um bando de meninos foi treinado para fazer transmissão online, fazer vídeo, fazer disco, fazer programa de rádio, etc. E eles aprenderam como? Aprenderam fazendo o material dos grupos que se apresentavam. Aí eles fizeram uma parceria com os ambulantes da cidade, que vendiam todas as coisas piratas, e transformaram o problema em solução. Então, os carrinhos circulavam fazendo a transmissão ao vivo dos shows por uma rádio web e vendendo todos os produtos que tinham sido feitos, tudo isso em uma semana. Então, em uma semana, você fez um festival, você formou pessoas, você criou uma rede de distribuição, etc. Então, em relação à possibilidade do colaborativo, a primeira coisa é que é tudo junto. Sozinho está problemático. Este mito do século XX, do empreendedor solitário, self-made man, essas coisas, isso aí não faz o menor sentido no século XXI. E aí eu preciso saber com que redes eu estou integrada, e a gente tem possibilidade de tudo compartilhado. Gestão compartilhada e participativa. O futuro do sistema político provavelmente é assim, não é mais por partidos, mas é por uma outra maneira colaborativa de fazer. A gente já poderia estar decidindo tudo por celular, votando, definindo orçamentos, etc. Produção colaborativa de conhecimento, consumo colaborativo, financiamento colaborativo, tudo vai ser o colaborativo. Acho que futuristas se atrevem pouco a fazer predições, mas essa aí eu me atrevo. Sim. Aí a gente olha isso aqui e diz, nossa, vai dar tudo muito certo. A gente, opa, você bem que falou que não era para apertar o botão que eu apertei, que apaga. Nós temos 3 infinitos, vai ser lindo. Todos os intangíveis, toda coisa das novas tecnologias, todos os colaborativos, que beleza. Só tem um pequeno problema. Tudo isso está rigorosamente invisível. Porque todas as nossas métricas não servem para isso. A economia colaborativa, por exemplo, ela é enorme, invisível. Não entra no PIB, não tem como contabilizar. Porque ela não segue os padrões normais. O valor dos intangíveis, o que mais tem valor hoje é intangível. É só ver quais são as empresas de maior valor, elas todas estão trabalhando com intangível. Não tem como quantificar. Então, a chave toda é como é que a gente muda os óculos. Porque os óculos e as lentes e as métricas são de mundo plano. Então, o mundo redondo continua invisível. E a gente tem trabalhado com isso. Por exemplo, o Fora do Eixo, falaram ontem, né? Hoje de tarde. Tá. E o Fora do Eixo, que vocês vão, que é experiência fabulosa,
Eles são um exemplo disso tudo que eu falei, intangíveis, novas tecnologias, colaborativo. Eles fizeram um estudo, é um grande circuito, não percam isso, porque é incrível a explicação do processo, e é um circuito que tem mais de 200 coletivos no Brasil, tem atividades em 30 cidades fora do Brasil, é incrível. Em 2009, eles mapearam daquilo que eles circularam de valor, quanto era em moeda e quanto era colaborativo. Isso quer dizer o quê? Eu medi o tempo, as trocas, etc., e eu vejo a proporção. E aí perceberam que, com 30% em reais, você ativava 70% de circulação de não moeda. Um ano depois, já era 15% em real e 85% em moeda. Então, é uma coisa de uma eficiência extraordinária, 15% em moeda e 85% colaborativo. A gente, depois de trabalhar com o óculos 2D, que é aquele que começa identificando os hardwares e os softwares e cruzando, a gente põe o óculos 4D. O que é o óculos 4D? A partir dessas duas dimensões, a gente percebe que existem 4 formas de patrimônio que, na verdade, coincidem com as dimensões da sustentabilidade. A primeira é a ambiental, mas não só da natureza, mas também tecnologia. A segunda é a financeira, mas não só da moeda, mas tudo que é solidário. No intangível, a gente tem tudo que está ligado ao simbólico cultural, conhecimento, cultura, etc., e tudo que está ligado ao sociopolítico. Exemplos. E aí, a economia é este conjunto. Então, o mundo plano diz para a gente que economia é só moeda, e que, se eu não tenho moeda, eu não tenho recursos. Quando a gente põe o óculos 4D, acaba percebendo que não, que existem recursos e patrimônios de muitas naturezas. E que a economia, na verdade, é o fluxo entre essas várias riquezas. Exemplo, na financeira não é só fundo, edital, crédito, etc., mas é tempo que as pessoas podem disponibilizar para o seu trabalho, tudo que está ligado ao solidário. No ambiental, todo tipo de espaço, equipamento que eu posso compartilhar, matérias-primas, resíduos, natureza, recursos naturais, o corpo, etc. Na dimensão sociopolítica, todas as políticas, todas as instituições, aquele conjunto de logos ali embaixo, é patrimônio sociopolítico. Uma instituição como essa que nós estamos é um patrimônio sociopolítico, patrimônio sociopolítico. E clube, Flamengo, patrimônio sociopolítico. Na parte simbólico-cultural, todas as linguagens, os saberes e os fazeres, os mitos, histórias, atributos, etc. Traduzindo em miúdos, isto significa que a gente pode, por exemplo, fazer um orçamento 4D. Eu posso dizer, eu preciso 10 mil, ou eu preciso X computadores por tantas horas, carreto de não sei o quê, tarará, e aí eu posso conseguir fazer isso de outras maneiras. Hoje à tarde, por exemplo, no final da noite, antes de embarcar, eu vou estar com o Murilo Fará, aqui do Rio, da Benfeitoria, que é um crowdfunding, conhecem? E o Murilo está pensando em como fazer um crowdfunding, que é um financiamento colaborativo em 4D. Você não apoia com dinheiro, mas apoia com coisas. Estou acabando. Além de recursos, a gente, nos 4D, considera resultado nos 4Ds. Porque resultado também não é só moeda. Então, eu posso ter uma empresa que foi super bem de venda, ela vendeu mais 8, mas ela é mais ou menos no simbólico cultural, porque ela mandou embora todo mundo que era antigo para trocar por mais barato saindo da universidade. Só que, com isso, foi embora todo o conhecimento junto. A reputação dela, que é um resultado sociopolítico, está menos 6, porque ela usa muito mal os seus espaços ociosos. Isso aqui é um exemplo tosco. Mas é um exemplo de como dá para ter uma ideia de resultado que não seja só monetário.
E a gente acaba percebendo que, apesar de um resultado monetário positivo, o seu resultado final pode não ser. A gente trabalha, então, chama de matriz 4D. Primeiro, eu vejo quais são meus recursos, que é aquilo que eu trago do passado. Com esses recursos, eu gero resultados, positivos ou negativos. E o meu valor é o que eu tinha de recurso, mais ou menos os resultados que eu gerei com isso. A gente tem aplicado essa matriz toscamente, mas alguns experimentos já começando Argentina, Brasil, Bolívia, Venezuela e Colômbia. E estamos aprimorando um pouco isso. O que a gente percebe ao fazer isso, ao mapear recursos e ver como circular? Tudo que a gente faz na vida, a gente faz entre iguais. Ambientalistas com ambientalistas, gente da cultura com cultura, educação com educação, tal, né? Negócios com negócios. Quando você mapeia os 4Ds de um grupo semelhante, acaba vendo que não tem como gerar fluxo, porque todo mundo tem a mesma coisa e precisa a mesma coisa. Então, para você fazer circular esses fluxos, esses recursos de gerar fluxo, você precisa de diferença. Você precisa mistura de gente diferente. Então, isso é uma das chaves do trabalho no futuro. Não fique entre iguais, porque entre iguais todo mundo vai ter e precisar a mesma coisa. Então, para que tudo isto que foi falado antes seja possível, nós precisamos ser capazes de tangibilizar o intangível. Isso significa mudar as maneiras de medir. Riqueza das nações, pessoal, das empresas, etc. Sistematizar e criar fluxos entre esses vários tipos de recursos. Pensar em ter outras formas de remuneração e de financiamento, como aconteceu lá com a produtora colaborativa, que remunerou com elementos para facilitar a difusão do trabalho e criar essas outras métricas e indicadores. Qual é a conclusão disso tudo? Existe uma diferença grande aí do mundo redondo para o mundo plano. O mundo plano é de poucos para muitos, concentrado. Aqui é de muitos para muitos. Aqui é uma visão setorial especializada. Aqui é territorial e diversificada. Aqui, a ênfase é na economia de escala, as grandes empresas que geram PIB. Aqui a ênfase é na economia de nicho, que gera trabalho. Aqui a infraestrutura é concentrada, a instalação central custosa, a mega fábrica, o mega shopping, a hidroelétrica, etc. Aqui a infraestrutura é distribuída e aproveita aquilo que já existe. Aqui a mídia, o consumo e o ativismo são de massa. Ali a mídia, o consumo e o ativismo são autorais. Aqui o público é passivo, ali o público é co-criador, aqui está ligado ao ter, a uma moeda única e à competição. Ali está ligado ao usar, a muitas moedas e à colaboração. Aqui os fluxos são controlados, tem hierarquia, tem burocracia. Ali o fluxo é facilitado entre as pessoas e buscando coisas comuns. Vocês veem que cada uma dessas linhas podia virar mais 40 minutos, né? Por isso que é só a pulga atrás da orelha, mas é só para a gente ver o cenário que tem pela frente. E aí, como fica, então? O interessante é que, pela primeira vez, é possível você ganhar escala conectando muitos pequenos e diversos. A gente não precisa de grandes soluções, a gente pode ter muitas pequenas soluções conectadas. E, finalmente, então, o trabalho no mundo redondo, fiquei elencando alguns elementos. O tempo é o maior valor, é o único recurso que, na verdade, é escasso e não renovável. Então, eu ganhar bem e não ter tempo não faz sentido. O tempo muda tudo no trabalho. Riqueza e bem-estar também tem outra característica. Minha filha, que tem 28, por nada no mundo ela vai morrer de trabalhar para alguma coisa que lhe tire a tranquilidade, o bem-estar, etc. Completamente diferente da geração dos anos 90, que se matava achando que com o dinheiro ia resolver tudo. Agora, tu já sabe, não.
outra parada. Emprego vai ser cada vez mais escasso mesmo, mas vai ter cada vez mais trabalho. É outra lógica. Não é a lógica do emprego, mas é uma outra lógica. Esse trabalho é feito com e por prazer e com e para propósitos. Quanto mais prazer e quanto mais propósito você tiver naquilo que você faz, maior a chance de que você sobreviva e bem. Isso é totalmente o contrário da cartilha que a gente foi educado. Para que todo esse trabalho seja possível, precisa mudar tudo. As classificações de funções, eu nunca encaixei nenhuma classificação de função nenhuma. Empresa social, por exemplo, é uma coisa extremamente necessária, não é nem ONG nem empresa, é o quê? Coletivos. Seremos cada vez mais coletivos que não são nem cooperativas nem associações, é outra história. Não tem nenhum sentido em ter emprego desses que você, independente de se faz ou não, se faz bem ou não, está lá. Isto é totalmente sem sentido no futuro, aliás, já no presente. Aposentadoria também é um conceito que não faz muito sentido, porque a aposentadoria era assim, você sofria muito e depois de parar de sofrer, aí você... Ok, eu vou sofrer 30 anos, e agora você vê um monte de gente super com 50 anos dizendo, bom, e agora eu vou fazer o quê? Cheio de conhecimento. Formação única e por profissão, obsoleta. Antes, a gente aprendia e dizia, pronto, agora eu posso trabalhar. Também não faz mais sentido. A gente vai aprender fazendo. E cada vez mais cedo. Então, vai ter que mudar toda a ideia. Por exemplo, trabalho infantil. Quem trabalha com artesanato sabe que a ideia de que o trabalho infantil é um problema acabou matando muitas técnicas tradicionais. Você chega, eu ouvi isso uma vez na África, tinha uma velhinha que era a única que sabia fazer uma cestaria X com a fibra Y que você tinha que pegar na árvore e tal. Cheio de criança. Você perguntava para as crianças, você sabe fazer isso? Não, não. Eu vou para a escola. Eu não preciso mais saber fazer isso. Será que é por aí? Ou será que a gente vai ter que repensar isto também? O futuro, multimoedas, a gente remunera as coisas de outras maneiras. E tudo isso, para que tudo isso seja possível, vai depender de confiança e de afeto para poder criar vínculos e fluxos. E a gente vai estar trabalhando não tanto para o mercado, mas para o bem comum. Nesse livro, foi um livro que a gente fez para Rio Mais 20, a partir de Futuros, do CRI Futuros. Dá para baixar ele, digitando lá, CRI Futuros, desejável, qualquer coisa assim, você chega lá. Ou eu tenho folhetinhos também. E aí fala um pouco mais sobre o que pode ser este mundo redondo no futuro. Muito obrigada e desculpe a correria, mas eu acho que as pulgas estão distribuídas. Obrigada. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que a gente está aqui num momento muito interessante, depois da palestra da Lala, porque eu acho que todo mundo vai sair daqui pensando assim, que trabalhador que eu sou e que trabalhador que eu quero ser, né? Eu acho que todos nós aqui, não tem nem... Acho que todo mundo aqui já tem uma idade, já nem é tão jovem e ainda é muito jovem para repensar seu futuro. Mas eu acho que todo mundo já sente um pouco as dores nas costas, o cansaço nas pernas. E eu acho que isso é um mau sinal de que o trabalho talvez não esteja nos fazendo bem quanto poderia, né? Porque eu acho que se a gente conseguir trabalhar e sentir-se bem no final do dia, eu acho que a gente vai estar fazendo a coisa certa, né? Eu queria começar, então, minha apresentação, antes de tudo, agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo a vocês por estarem aqui. Eu preparei um pequeno trabalho para apresentar para vocês aqui, que é o vídeo número 1, vou pedir o pessoal lá da técnica para passar para mim. É um vídeo de 6 minutos que apresenta um pouco do trabalho que eu represento aqui, que é um trabalho coletivo,
É um trabalho que a gente começou em Minas Gerais, já estamos desenvolvendo em 8 estados do Brasil, com estudantes e educadores, e chama-se Minha Vida Mobile, ou MVMob. Eu espero que vocês gostem aí. O educador Paulo Freire não foi um apreciador ingênuo da tecnologia. Não a divinizo de um lado, nem a diabolizo de outro, disse afirmando não ter dúvidas sobre as possibilidades de colocá-la a favor da curiosidade dos estudantes. Hoje vivemos um mundo cercado por essas ferramentas, onde nossas crianças já nascem rodeadas por essa cultura, tornando nosso cotidiano praticamente inimaginável sem as tecnologias da informação e da comunicação. Nós, do Minha Vida Mobile, acreditamos que é possível inovar, criar agora a escola do futuro, espaço de aprendizagem com todas as ferramentas possíveis e necessárias para os estudantes aprenderem, e com bons educadores capazes de gerar processos permanentes de aprendizado. O MVMob surgiu como um projeto de pesquisas de usos criativos do celular, justamente no momento em que o aparelho se tornava um vilão das escolas, isso em 2003, 2004. Em 2008, nós montamos uma equipe interdisciplinar e fomos para as escolas capacitar estudantes e educadores para produzir conhecimento com os aparelhos, por meio do audiovisual. Hoje não sou como professora, eu sou como aluna e vou aprender com os alunos de vocês. Eu achei muito interessante esse projeto, tem várias coisas que eu não sabia. Nós fizemos sobre o uso do celular na escola, o que as pessoas acham, se é correto, a vantagem e desvantagem. Eu acho esse projeto importante porque vai repensar, não é, o celular na escola pública e transformá-lo em um instrumento pedagógico importantíssimo. A nossa grande sacada foi perceber que o celular está em todo lugar, em todas as classes. O celular é mais um objeto de consumo inserido na cultura de mercado. A gente quer colaborar para que ele também sirva como um instrumento de transformação social. A importância dessa oficina, pelo menos para nós aqui do Centro Funchal, temos alunos de idades variadas, em todos os vários cursos também, e eles podem usar isso para os vários cursos que eles fazem. Isso é legal. Nosso trabalho busca diminuir um pouco o analfabetismo tecnológico digital e também estimular o empreendedorismo jovem, o protagonismo nas escolas e a democratização da comunicação. O participante é o autor, conta a sua história do seu ponto de vista. Os diferenciais do MVMob incluem o alcance. Os conteúdos educativos podem ser acessados pelo celular ou no computador de qualquer lugar, a qualquer hora, por estudantes, educadores e outros interessados. Todos participam da rede de aprendizagem interativa e intercâmbio cultural, onde podem aprender, ensinar, compartilhar e conhecer experiências de participantes de várias partes do país. Eu achei bem legal o site do MVMob, porque ele conseguiu integrar várias redes sociais em um só, e ficou muito mais fácil. É bem legal, bem prático. O MVMob trabalha com metodologias, linguagens e conteúdos para estudantes e educadores de realidades diversas. E no final, todos recebem certificados de participação. Eu achei muito bom, é a primeira vez que nós uma academia, acaba muito interessante. Muito legal ver as atividades do MVMob geram exercícios de interpretação, síntese, categorização, criticidade, organização, relação grupal, autonomia, criatividade, um processo de articulação da alfabetização visual com saberes da prática social dos educandos. E tudo isso de uma maneira mais prazerosa e envolvente para os estudantes, pois inclui um objeto que faz parte da sua cultura cotidiana e com o qual eles têm intimidade, o celular. A gente está fazendo um trabalho de grupo, né, bastante interessante, porque mostra assim, que o celular não é usado só para comunicação, então ele pode ter outros usos, outras formas de uso. Igual, por
Então, eu poderia até, de repente, a gente partir para uma conversa coletiva a partir disso. Mas eu queria só acrescentar mais algumas coisas. Assim. Queria até pedir para colocar a foto número 2. Esse é o Raul. O Raul é um jovem que começou com a gente, ele entrou no projeto fazendo uma oficina com a gente. E isso foi no início do projeto. Ele é de Cordisburgo, no interior de Minas Gerais, cidade do Guimarães Rosa. E ele foi um dos alunos que se destacou muito na oficina e depois começou a colaborar, a produzir, convidar outros participantes, outros colegas para participarem. A partir disso, a gente convidou ele para ser animador de rede no projeto. Depois ele se tornou multiplicador, depois foi representar o projeto em eventos com estudantes educadores por Minas Gerais, depois virou oficineiro, e, por último, agora, aí teve um momento que ele ganhou um concurso cultural, tem até a foto seguinte, é uma foto que ele ganhou, faça favor, a número 3. Com essa foto, ele ganhou um concurso cultural do projeto, chamou Uma Visão para o Além, feito com celular, lá em Cordisburgo. Então, é um aluno que se destacou muito. A gente trouxe ele para a nossa equipe, ele recebia um salário para trabalhar com a gente. E, no ano passado, agora, no final do ano passado, ele passou em 3 universidades para fazer curso de tecnologia. Então, quer dizer, a gente pôde colaborar com a história desse aluno, com os interesses dele, estimulamos ele e, quer dizer, ajudamos ele a trilhar um caminho que parece que vai ser o caminho da vida dele, porque realmente ele gosta muito disso, de tecnologia, de audiovisual. Às vezes as pessoas vão falar assim, tá, tudo bem, vocês trabalham com estudantes educadores, tem essa proposta, a gente começou primeiro naquele momento que o celular virou um vilão na sala de aula, propondo usos criativos dele. Num segundo momento, e isso é a partir de 2008, a gente entrou nas leis de incentivo à cultura, e com isso a gente pôde ampliar, podemos levar as nossas oficinas, que são gratuitas, para praticamente 60 municípios do estado de Minas Gerais. Em 95% dessas escolas são escolas públicas, em muitas delas nas cidades, especialmente do interior, e a gente fez essa opção por cidades onde tinham carências de oportunidades de capacitação, de estímulos a esses jovens. Então, a gente... E, no terceiro momento, a gente crê hoje que o projeto tem uma função muito maior do que capacitar para a produção de conhecimento, para estimular o uso do celular para estudar geografia, matemática ou física. A gente acredita que, com esse aparelho e com tudo isso que você falou e tudo isso que a gente tem percebido de movimentos na sociedade, que ele pode ser um instrumento de transformação social, porque a gente tem inúmeras aplicações possíveis para ele. A gente está dentro da educação, mas ele já tem sido muito útil na medicina, na agropecuária, na física, em vários processos de comunicação, de transmissão de informação para comunidades onde, às vezes, não tem outros recursos, mas o celular, vocês sabem muito bem, a gente já tem aí quase 270 milhões de celulares no Brasil, comparando aí com 190, 200 milhões de pessoas. A gente já tem mais celulares no Brasil do que pessoas, e comparando com o número de computadores, a gente tem por volta de 120 milhões de computadores no Brasil, isso em empresas e residências, ou seja, o número de celulares é muito maior. Tem alguns programas de governo que são interessantes, mas que nos faz pensar, por exemplo, o UCA, um computador por aluno. Será que não seria melhor, de repente, trabalhar com o celular, já que já todos têm, que não tem que comprar um computador para todo mundo, e pensando que a mobilidade é um caminho sem volta, que os espaços de educação não são mais as salas fechadas, são todos os lugares, e os jovens, a gente também tem nas grandes cidades os problemas de mobilidade, né, física. Então, muitas vezes, é difícil o cara que trabalha de noite
chegar na escola, que trabalha durante o dia, chegar na escola por causa do trânsito. Então, quer dizer, tem muitas experiências hoje pensando que debaixo de uma árvore pode-se ensinar muita gente, num posto de gasolina, num outro espaço onde aquelas pessoas têm necessidades e têm recursos para aprender. Eu gostaria de mostrar, assim, brevemente, 2 trabalhos feitos nessas oficinas, para vocês entenderem um pouquinho as inúmeras possibilidades. Até ganhou um concurso com a gente, chama-se A Passagem, foi feito também lá na cidade do Raul, lá em Cordisburgo, mas não por ele, por outro grupo, e eles quiseram, como a literatura, a língua portuguesa é uma coisa muito forte naquela cidade, então é uma forma também, por exemplo, de se ensinar português, língua portuguesa e literatura com o uso do celular. Então, eu queria pedir o vídeo 4, que é A Passagem. É um trabalho, então, todo feito com celular e todo produzido, escrito, pensado pelos alunos. Vamos ver mais um, que é o Rap do Inhotim. Vocês que são aqui do Rio e de outros estados provavelmente já ouviram falar de um novo museu em Minas Gerais, em Brumadinho, uma cidade próxima, que foi criado por um... É interessante a história, porque é um minerador, né, muito rico, ficou rico com a mineração, destruiu demais aquela parte daquelas terras onde está o museu hoje, e com aquele dinheiro ele vem, nos últimos 10 anos, reconstruindo aquelas terras e colocando ali uma arte incrível, né? Arte brasileira, internacional, caríssimas e incríveis também do ponto de vista estético. É um outro lado do capital, né? Vamos ver o Rap do Inhotim? Foi feito, né? Quer dizer, aí tem o audiovisual, tem música, dança, um monte de coisa. Mais um, então, para terminar, que é o vídeo número 6, que foi feito, né, numa oficina no Movimento Gay de Minas. A gente, como no vídeo ali, a gente começou trabalhando com estudantes do ensino médio, e, a partir da demanda, a gente foi desenvolvendo, flexibilizando o horário, a metodologia para trabalhar com outros públicos. Então, já passamos aí por 100 municípios e trabalhamos desde estudantes do ensino médio, mais jovens, universitários. Fomos convidados pelo Ministério da Saúde, fomos capacitar travestis em Brasília, travestis do Brasil inteiro, para usarem o celular para comunicar os seus problemas, suas realidades. Trabalhamos com funcionários de museus,
com EJA, enfim, educação de jovens e adultos. Passamos realmente por realidades bem diversas. E esse é o número 6, foi feito lá no Movimento Gay de Minas, que fica, a sede é em Juiz de Fora, Minas Gerais. É isso. Enfim, a gente, quando né, trabalha com a metodologia freiriana, e temos muitos seguidores apaixonados e pessoas que sabem da importância de Paulo Freire aqui, a gente percebe que a educação, né, já se falou muito, né, tem uma grade super pesada. Hoje é difícil até você levar novas coisas para a escola, porque tem que sair coisas, né? Mas a gente percebe que a juventude está interessada em se expressar de várias formas, especialmente através dessas novas tecnologias, porque muitos já nasceram com isso, fazendo parte do seu dia a dia. E a gente percebe que tem muitas outras questões que também interessam e estão latentes, e que muitas vezes faltam, às vezes, instrumentos para que elas venham à tona, como o racismo, como as dificuldades de trabalho, como a relação com pais e colegas, a cidadania, os desejos de empreender, afinal de contas estamos falando disso também. E a gente acredita que estimular esses jovens a usar essas tecnologias, e aí a gente trabalha muito com o celular, mas a gente também estimula a apropriação de todos os recursos possíveis que há nas escolas, que há nas comunidades, para comunicar essas questões e de forma que a gente possa mobilizar as pessoas para construir uma sociedade melhor, uma realidade diferente. Afinal de contas, nos grandes centros, apesar de todas as dificuldades, as pessoas ainda têm mais acesso, têm mais oportunidades. Em muitos dos municípios dos 8 ou 9 estados que já passamos, a nossa equipe foi a primeira equipe que chegou estimulando a criatividade, a apropriação desses recursos, porque nas escolas o conhecimento é massificado, vem de cima para baixo, e muitas vezes muitos não entendem aquilo ali, né, a aplicação daquilo no seu dia a dia. Então, quando a gente chega nessas escolas, para muitos dos jovens, para os educadores, como se fosse um ar fresco, um alento, uma oportunidade de sair daquilo que está tão previsto e previsível e muitas vezes massacrante, para tentar dialogar com a realidade de cada um ali, né? Então, fica um convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Eu deixei umas revistas ali, tem alguns outros materiais aí, quem quiser trocar. E o nosso site é o mvmob, mvmob.com.br. Muito obrigado. Bastante coisa, né? Interessante que a gente vem no crescente, nos painéis, nas mesas, e os temas convergem, né? Essa foi uma preocupação também de ter colocado vocês, logo depois da inovação, tecnologia, e, na verdade, de ontem a gente veio da educação, e todas as mesas, todos os painéis, todas as discussões acabam convergindo e dialogando entre si. Bom, tem bastante coisa. Nós temos aqui 6 questões, 4 perguntas para a Lala, tem 3 aqui para o Wagner. Se chegar mais perguntas, a gente vai fazer se der tempo.
São 10:50. Oi. Se a gente der uma olhada no conjunto, talvez a Vamos. gente possa juntar coisas e responder Eu vou ler na melhor. ordem, então, que chegaram. Vamos ler Tá. primeiro as que eles fizeram para Lala. Vamos ver se elas dialogam também. Pensando em trabalhadores de baixa renda, que caminhos para acessar esse novo mundo? Esse mundo novo apresentado com aspectos fascinantes não podem fragilizar o trabalhador, flexibilizando leis trabalhistas, abrindo mão de conquistas e sem obtenção de direitos? Quais os maiores empecilhos para a efetivação desse futuro? Por que é difícil implementar ambientes colaborativos em estruturas de trabalho tradicionais? Repete, por favor, o começo. Quais os maiores empecilhos para a efetivação desse futuro? Tá. Quais os empecilhos para a efetivação? Por que é difícil implementar em ambientes colaborativos esses ambientes em estruturas de trabalho tradicionais? E a última. Considerando que o intangível representará o grande volume da economia, como estimular a sociedade a extrair seu petróleo criativo e lapidar sua pedra preciosa interior, eliminando assim as arestas tacanhas da educação tradicional? Posso? Ah, obrigada. Eu vou passar pra Exatamente. você, fica mais Porque aí eu me fácil. organizo aqui. Depois a gente vê. Bom, já. Pá. Pronto. A primeira pergunta de como extrair aí o petróleo criativo, a ideia daquele ciclo virtuoso que eu apresentei é justamente o que eu, tentando sintetizar o máximo possível todos os processos interessantes, eu acabei percebendo que tinha esse processo. Inclusive, se a gente pensa no teu, é exatamente isso. Você tem os intangíveis, o trabalho com conhecimento e criatividade. Você tem as novas tecnologias, o uso do celular. Você tem a construção colaborativa de conhecimento. E te falta a quarta perna ainda, que é visibilizar o resultado e tudo de valor que está circulando aí. Então, esse ciclo, ele é para isso. É um ciclo de extração de petróleo intangível, digamos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é revelar. Então, a primeira palavra da primeira parte relacionada com intangíveis é revelar. Porque se eu não sei que valor eu tenho, quais os meus atributos, o rap do Inhotim, genial, para revelar o que é Inhotim, o que são os caras, etc. Então, a palavra do primeiro é revelar. Isso é dificílimo. Porque a gente é educado ao contrário. A gente é educado desde o começo, por exemplo, a gente é corrigido pelos erros e não pelos acertos. A gente é treinadésimo a só enxergar falta. A gente nunca enxerga o que tem, só o que falta. A gente só enxerga erro, etc. O santo de casa não faz milagre. A metodologia de trabalho, que minha chama santo de casa faz milagre, porque a primeira coisa é ver que santos tem em casa. Então, primeiro, revelar santos de casa. Segundo, fica super evidente que a prioridade número 1, 2, 3, 4 e 5 são as TICs, porque sem isso nada do resto acontece. E, de preferência, que isso seja feito open source, né, do jeito para o bem comum, usando software livre, formas de ter isto de uma maneira independente e não controlada. Terceiro, colaborar. E o quarto, você conseguir mapear e circular todo tipo de recurso que você tem na sua frente. Aí, como que trabalhar isso no contexto da educação tradicional? O mundo plano é diferente do mundo redondo. E no mundo redondo tem um monte de coisa que não faz mais sentido. Uma delas é você ir para um lugar onde você aprende conteúdos que você pode encontrar pelo Google. Então, já tem milhares de formas de estudo onde você não tem mais que aprender conteúdo, você não tem que mais... Você vai aprender processos, vai aprender a aprender, vai aprender a conectar coisas. Então, a educação por conteúdo ela não faz sentido no mundo redondo.
Segunda pergunta. Como que trabalhadores de baixa renda, como é que eles podem acessar isso? Mesma coisa, o ciclo virtuoso. Primeira coisa, não existe vazio. Não existe vazio. Eu tenho trabalhado bastante na África. Você chega e tem uma ideia de pobreza. Pobreza de quê? A pobreza existe quando a gente não sabe enxergar o que está lá. Claro que existe pobreza de moeda, mas existe riqueza de outras coisas. Se eu desenvolver a capacidade de enxergar estas riquezas, não tem ser humano que não tenha saberes e fazeres e competência e qualidade, etc. O que tem é que os nossos óculos não sabem ver. Mas o problema não é da pessoa, o problema é do óculos. Por isso que a gente precisa desenvolver outras lentes. Então, sempre saber o que é que você sabe, o que você é, o que você sonha, porque é a partir disso que vai fazer. A outra coisa é mapear os recursos existentes. Então, tem milhares de experiências lindas de fazer muito com pouco. Tem, por exemplo, recomendo a todo mundo conhecer o Play the Call, que é um jogo de mudar o mundo que o Edgar Gouveia, um empreendedor social, criou. Play the Call. Bota Edgar Gouveia, Edgar com D. Tem milhares de coisas assim. Então, de novo, é o ciclo virtuoso. Revelar novas tecnologias e conectar, né? Porque as novas tecnologias conectam, e o colaborar, que é o fazer junto. E identificar recursos de outra natureza para poder circular. Quais os empecilhos? É muito legal essa pergunta. Eu tenho uma teoria que toda pergunta traz em si a resposta, e ela já é isso aqui. Quais os maiores empecilhos para a efetivação desse futuro? Por que é difícil implementar ambientes colaborativos em estruturas tradicionais? A pergunta já traz a resposta. A chave de tudo isto, este mundo redondo, está em confiança. São relações de confiança. E ambientes colaborativos existem quando há relações de confiança. A ideia do intangível, essa ideia da abundância, ela é muito interessante para poder trabalhar com confiança, porque a desconfiança vem da ideia da escassez. Então, se eu der a minha ideia, vai me roubar. Se eu perceber que se eu ensinar alguma coisa, etc., isso tudo é delírio do mundo da escassez. É muito divertido. A gente, não sei tua experiência, mas nós que somos nômades, né, que trabalhamos pelo mundo, é tão evidente essa coisa da confiança. A gente vai para tudo quanto é buraco no mundo, tranquilo. Não acontece nada. Acontece. Dá tudo certo. As pessoas são super legais. É muito raro ter gente que não é. É muito raro você efetivamente viver uma situação de risco. Na vida real, isso é muito raro. Na televisão é muito abundante. Na vida real, será que é assim mesmo? Quanto daquilo que a gente vive é de fato assim e quanto que está colocado? Então, a confiança ela tem um problema que é que nem ficar grávido, assim, não dá para ficar ligeiramente grávido e não dá para estar ligeiramente confiante. Porque se você diz, eu vou ver o que dá. Se der certo, eu entro. O que acontece? Não acontece. Então, a questão realmente é uma educação para a confiança. E nós temos uma educação para a desconfiança. O ser humano não presta, o medo, etc. Então, me parece que o maior empecilho aí, por incrível que pareça, é mídia. Desliga a televisão um pouco, que você vai ver que o mundo é muito mais confiável do que parece. Fragilizado. A resposta está na resposta anterior. Não. Se a sua incompetência está protegida por leis trabalhistas, I'm sorry. Se você é competente e útil, e está com propósito, e está dedicado, e está trabalhando bem, você não precisa estar defendido. Você é a sua própria defesa e o seu entorno. Então, manter artificialmente pessoas incompetentes nos seus postos de trabalho não tem o menor sentido no século XXI. E é um problema muito sério que a gente enfrenta. E são duas coisas completamente diferentes. Você cuidar do trabalhador não quer dizer você garantir que gente que não merece esteja ali trabalhando. São duas coisas e estão coisas associadas. Tem que dissociar estas duas coisas.
Aquilo que vai garantir o teu trabalho é você mesmo. É o significado, é a tua rede de relações, é a tua reputação, é a tua capacidade de ser confiável, não vai ser uma lei. Tem que ser a sociedade e não uma norma artificial. A gente vai ter que ter outras maneiras de fazer isso. É a sua pegada cívica, por exemplo. Quanto maior a sua pegada cívica, quanto mais você cuida do bem comum, mais protegido você está. É toda outra parada. Eu brinco, por exemplo, com o pessoal do Fora do Eixo, que eles são a minha aposentadoria. Eu não tenho aposentadoria, eu sou autônoma, eu não tenho nada. Aí eu digo, quando eu ficar velhinha e não conseguir mais segurar a onda, aí eu vou para algum dos coletivos, assim, dizer, agora vocês me cuidam. Então, é isso. Assim, as relações e as trocas que a gente fez ao correr da vida são... E eu estou brincando, mas não estou não, viu? Eu estou falando sério. Eu não fico preocupada. Eu não tenho medo de que serei abandonada e não terei de onde viver. Eu não tenho grana, assim, mas eu tenho certeza que eu serei cuidada, porque eu estou cuidando. E aquilo que eu faço e fiz tem significado. Então, não haverá razão para que eu seja inútil ou abandonada. Eu vou compartilhar as questões voltadas para você, daí eu te passo, tá bom? A primeira pergunta: como os profissionais da educação vêm lidando com a metodologia da MV-MOB? E caiu tudo no chão. Na sua experiência com a MV-MOB, a discussão com os jovens, aparece a possibilidade do celular como trabalho ou geração de renda? E a terceira, percebi que não é apenas uma ferramenta revolucionária de ensino, mas, acima de tudo, um conceito ideológico e pedagógico revolucionário. Você não acha que o projeto deveria extrapolar o universo dos celulares, chegando às EADs, os ensinos à distância, e até mesmo nas salas presenciais? Gostaríamos muito. E contamos com a colaboração de vocês também. Na verdade, o projeto começou, eu trabalhava numa empresa, era uma startup que produzia informação e entretenimento para o celular. Essa empresa, depois de 3 anos que ela surgiu em 2002, em 2005 ela foi vendida para os japoneses por $80 milhões, é uma empresa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, onde eu sou. Quer dizer, também já dentro desse conceito de inovação e tal. E nessa empresa a gente produzia informação e entretenimento para ser consumido no celular. Foi quando, a partir de convites para ir em escolas, debater com estudantes educadores, a gente percebeu que a gente precisava pensar uma outra forma de usar esse aparelho inserido na cultura de mercado, de forma que ele pudesse gerar algo mais do que apenas um consumo, né? Então, chegando aqui, uma das primeiras perguntas aqui, como os profissionais de educação vêm lidando com a metodologia do MV-MOB? Foi muito difícil no começo. Eu diria que hoje a gente já tem uma estrada, então já tem tem conteúdos para mostrar, tem referências para mostrar. Mas a realidade é que é o seguinte, grande parte dos educadores não fazem parte dessa geração que nasceu com a tecnologia, é o primeiro ponto. Segundo, que estão estressados, cansados e sobrecarregados. Então, quando você fala de qualquer novidade, é muito difícil eles simplesmente até pensarem na coisa, porque já tem tanta coisa para eles darem conta, então, se vier mais uma novidade apenas, é mais uma novidade que eles vão ter que aprender, e isso é realmente complicado no dia a dia. Terceira coisa é que, isso não é uma crítica, é uma realidade, muitos não têm nem computadores em casa ainda, muitos educadores, especialmente pelo interior, pelas cidades menores. E os celulares têm, mas são aqueles mais básicos ainda, e que
e que, na verdade, são muito úteis para os professores, para muita gente, porque para muita gente o celular virou o escritório, né? Para o bombeiro, para o pedreiro, para a faxineira, é o escritório, porque você liga, você encontra, você contrata. Então, ele tem uma funcionalidade, uma importância nos vários aspectos do uso dele aí. Então, a desconfiança dessa novidade, quando a gente estava levando no início, foi muito grande, a dificuldade de entender como absorver essas possibilidades no dia a dia da escola e, especialmente, a falta de informação, de capacitação. E aí o ministro falou bem aqui, a gente tem sérios problemas, né? Eu nem sou um especialista, eu sou da área de comunicação, a gente tem uma assessoria pedagógica, a gente trabalha com uma equipe grande e um processo colaborativo, uma equipe interdisciplinar, pensando os vários aspectos dessa relação com esse universo. Mas a gente tem uma carência absurda de capacitação em várias áreas no Brasil, não só dentro da escola, quanto nos vários outros setores da sociedade, e na escola não é diferente. Então, foi muito difícil, especialmente também porque, como a gente mostrou ali, o celular se tornou popular, muito popular no Brasil a partir de 2003 a 2005, e, junto com essa popularização, veio uma coisa que incomodou muito e ainda incomoda, que são as musiquinhas. Antes eram os ringtones, né, monofônicos e polifônicos, depois virou os trutones, que aí hoje a gente ouve, de fato, a música como é. Antes ela era um sinal sonoro, né? Mas essa mania das musiquinhas e dos jogos e tudo isso fez com que aquele celular virasse um vilão na sala de aula, porque usavam-se na aula na hora errada, filmava briga, confusão danada. Então, a gente surgiu com um propósito de ressignificação do celular, de vilão aliado ao processo de ensino-aprendizagem. A gente ainda tem muito para evoluir, mas eu acho que a gente tem conseguido mostrar que a juventude está falando aí, né, por si próprio, né? O caderno, tem gente que alguns educadores, alguns pensadores poderiam chegar aqui e falar: vamos queimar os livros e vão... Né, a gente não precisa mais do livro, da enciclopédia, do dicionário. Hoje você pode consultar, você não precisa descarregar ele mais, né? Então você pode consultar pelo celular, pelo computador. Então, eu acho que a gente tem ainda muito a evoluir, temos que absorver essas informações e pensá-las que elas podem ser úteis para nós, né? Não simplesmente virar as costas, porque geralmente o que acontece, mas muito mais por medo de não saber, e hoje os alunos sabem muito mais do que os professores mesmo, então fica aquela situação ali, o professor tendo que perceber que ele não é mais o detentor único do conhecimento, que ele precisa dialogar e ouvir os seus alunos, e quando a gente está falando em utilizar esses recursos, a gente tem algumas cartilhas, alguns manuais que a gente distribui, estão disponíveis para download, gratuitos, sugerindo que é o seguinte: se você não sabe, mas às vezes tem um professor que sabe, um aluno que sabe, então formem grupos e comecem a discutir de que forma que podem utilizar aqueles recursos. Uma coisa que a gente vê muito e que é muito ruim, as salas de informática ou salas de multimídia vivem fechadas. Então, quer dizer, como é que eu posso ir lá utilizar se eu tenho que sempre pedir autorização e tem que sempre ter alguém me falando: eu posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, a gente tem que vencer aí várias barreiras, vários preconceitos. Na sua experiência com a MVMob, a discussão com os jovens aparece a possibilidade do celular de trabalho e geração de renda. Com certeza, sim, hoje, para muitos jovens, é o mercado que mais oferta empregos, das tecnologias, é um mercado que permite que os criativos, sejam eles jovens, se fossem trabalhar, isso está dentro da categoria de trabalho infantil, mas como empreendedores com 12, 13, 14 anos já estão trabalhando, produzindo, vendendo o seu serviço para empresas, para pessoas, fazendo seus aplicativos e eles sendo comprados pelas grandes corporações. Então, de fato, estimular por um mercado que eles têm interesse, por um mercado que eles têm, com uma ferramenta que eles têm interesse, com uma ferramenta que já está na mão deles, com uma ferramenta que permite eles aprenderem e comunicar ideias, criações, conhecimentos de qualquer lugar, e que, por essa relação toda, é óbvio que eles estão pensando também como ganhar dinheiro nesse mercado. O mercado tem absorvido
A gente mostrou a história do Raul aqui, que começou com a gente lá com 13 anos, foi, né, por interesse dele, depois entrou com a gente gerava um salário mínimo para ele foi crescendo, chegou agora à universidade por interesse dele mesmo. Então, a gente estimulou, mostrou o caminho, mostrou as possibilidades, né? Eu acho que é também um mercado, inclusive, para quem queira apresentar e facilitar o dia a dia desses estudantes da terceira idade, de pessoas à margem. Então, é um mercado de trabalho grande a tecnologia, né? Muita gente é contra, muita gente acha que as crianças passam tempo demais na frente do celular, do computador. Eu também acho, e acho que muito desse tempo nem é aprendendo ou fazendo coisas tão engraçadas ou tão interessantes como poderia ser. Elas estão muito sobre o efeito da massificação, da mídia, que impõe isso para elas. Tem que ter um iPhone e fica lá, porque senão você não vai ser ninguém se você não tiver 293 amigos. Né? A gente sabe dessas pressões sociais nos relacionamentos e é status também para muitos jovens, mas, por outro lado, para muitos jovens, ter um aparelho hoje é um trabalho, é uma oportunidade de aprender, de ser localizado. E aí eu lembro do Mano Brown, dos Racionais, que, recentemente, numa revista Fórum, se não me engano, do mês passado, me deu uma leitura que eu achei interessante. Assim, eu venho de uma cidade, de um bairro pobre de Belo Horizonte, mas eu me esforcei bastante, cheguei à universidade, me formei na PUC e tal. Mas eu nunca fui uma pessoa consumista, nunca me interessei muito pelas posses e tal, assim. Mas eu criticava os meus colegas que queriam ter os tênis e as roupas e tal. E aí o Mano Brown fala o seguinte, que para muitos ter um tênis bonito, uma roupa bonita, não é só pelo status, não é só consumismo. É que, de certa forma, torna eles mais apresentáveis para eles conseguirem circular melhor, seja para se divertirem, para conseguir um trabalho. Porque se o cara chega lá muito mal vestidinho, muito mal arrumadinho, muitas vezes ele vai ser desprezado, vai ser colocado à parte, não vão deixar ele entrar numa festa, num clube, num cinema, ou não vão conseguir um trabalho. Então, é preciso a gente, às vezes, passar muitos anos para compreender como funcionam essas coisas, especialmente em algumas áreas onde parece que é apenas consumismo e tem outros significados, né? E, por último, essa aqui eu gostei demais, eu agradeço quem escreveu. Percebi que não é apenas uma ferramenta revolucionária de ensino, mas, acima de tudo, um conceito ideológico e pedagógico revolucionário. Você não acha que o projeto deveria extrapolar o universo dos celulares, chegando às EADs e até mesmo salas presenciais? A gente começou voluntariamente, fazendo um trabalho voluntário. A partir de 2008, a gente aprovou nas leis de incentivo à cultura de Minas Gerais, e lá a gente ficou 4 anos com patrocínio da Vivo. Paramos no ano passado, porque a Vivo parou, ela está repensando a sua forma de patrocínios via lei de incentivos. Ela também nos patrocinou via lei de incentivo em São Paulo e na Bahia. Então, quer dizer, a gente hoje ainda está dentro da seara da cultura, independente dessas áreas. A gente gostaria muito de tornar essa nossa metodologia, esse aprendizado nosso, para mais pessoas, compartilhar ele com mais pessoas, seja através do governo, seja através da iniciativa privada, seja através de outros editais. Enfim, é preciso, de certa forma, alguma verba para sustentar isso, porque hoje a gente tem uma equipe grande, arte educadores, coordenadores pedagógicos, pessoas que produzem os audiovisuais que servem de apoio para a gente, designers que estão pensando a interação com esses alunos, com essas linguagens. Então, a gente gostaria muito, e, de fato, a gente hoje já tem um capital, né, de conhecimento, uma experiência para compartilhar. Então, agradeço a pergunta e coloco-me à disposição para colaborar com quem quiser. Inclusive, a gente tem muita gente que colabora com a gente aqui no Rio de Janeiro, muitos educadores, muitos estudantes, mas a gente ainda não teve uma oportunidade efetiva de vir para cá para trabalhar com escolas, com comunidades. Quem sabe surge a partir daqui. Bom, para variar, a gente sempre passa do tempo, né? São temas interessantes e sempre os palestrantes são muito interessantes também. Vocês colocaram coisas importantíssimas, eu agradeço muito. Mas antes de finalizar, eu só queria dizer que daqui a pouco, às 14 horas,
e provavelmente 14 horas e um pouquinho, a gente vai ter a mesa de número 4, cujo tema é Juventude e Mundo do Trabalho, com Jorge Barbosa, do Observatório de Favelas, com a Ângela Guimarães, presidente do Conjuve, com o padre João Amado, coordenador da Jornada Mundial da Juventude, e a Maria Alice Setúbal, que é presidente do Conselho de Administração do SEMPEC. Então, às 14 horas, a gente tem esse painel. E, para a gente encerrar, então, que vocês façam uma consideração final para a gente agradecer a presença de todos e dar continuidade, então, ao seminário. Bom, queria mais uma vez agradecer e parabenizar. E queria fazer, quando a gente trabalha com os 4Ds, a gente diz fazer um 4D, é fazer circular recursos não monetários. Então, eu queria propor para vocês um 4D. Eu me coloco à disposição, se vocês quiserem pensar um pouco mais sobre essa questão de trabalho futuro, que já é o trabalho de vocês, mas, enfim, naquilo que eu puder colaborar. E a gente agradece muito se a expertise de vocês puder nos ajudar a ver como viabilizar essas coisas, porque é um mundo muito interessante e muito possível, esse mundo redondo. Então, é interessante a gente ver como chegar lá. Então, tá bom, a gente quer. Claro. Obrigado. Eu assim, queria só dizer que, de certa forma, você falou uma coisa muito interessante para nós, assim, que hoje não dá para você pensar em, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou isso, aquilo. Eu acho que eu sou o comunicador, mas eu também fui para as escolas colaborar, construir junto com aqueles educadores uma nova realidade, colocar um pouco do meu conhecimento à disposição deles e aprendo constantemente com eles. Então, é estimular vocês a empreenderem, né? Com certeza, todo mundo aqui tem muito conhecimento, e eu acho que tem muitas comunidades, muitos bairros, muitas escolas, que, se a gente for lá, uma palestra, sugerir coisas, apresentar propostas, tenho certeza que vão fazer aquelas pessoas olharem para as suas realidades de uma forma diferente. E com essas pulguinhas e olhando, eu acho que a gente vai estimular novas realidades e certamente vai influenciar o trabalho, vai influenciar de que forma que as pessoas vão sobreviver nesse mundo tão capitalista, tão neoliberal, globalizado, que massacra a gente, né? E eu acho que a gente precisa respirar um junto com o outro. É isso. Muito obrigado. Bom dia. A gente não finaliza nunca, né? Mas só passa o site de vocês para que as pessoas possam acompanhar, inclusive, o trabalho de vocês, por favor. Legal. Bom, o meu sobrenome é meio complicado, mas se você põe Lala Economia Criativa, já chega lá. Se não, tem o CRI Futuros, e tem também o do livro Desejável Mundo Novo, mas o meu site é Lala de Enzelim. E tem também no YouTube, também, se botar Lala Economia Criativa, também chega no canal, não é difícil. Lala Economia Criativa chega. Eu já falei, é mvmob.com.br, e assim, as pessoas às vezes me perguntam, mas onde eu posso absorver um pouco mais dessas coisas, compartilhar com a minha comunidade e tal. Muito dos conteúdos que a gente trabalha tem para download, quer dizer, tudo que a gente produz está disponível para download lá no nosso portal. E a gente também, ano passado, eu escrevi esse livro a partir da demanda de educadores mesmo, reunindo as nossas experiências de outros educadores e aprofundando um pouco, não só na educação, mas em outras áreas, mostrando como ele está sendo útil na medicina, no celular, na medicina, na agropecuária, nas finanças, em outras áreas. Falo do uso dele na comunicação, especialmente na mobilização social aí desses grandes eventos ultimamente no mundo. Também está lá no site, vocês podem ter acesso ao livro, mas chama-se Movimento, Educação e Comunicação Mobile. Saiu pela editora Peirópolis. Fica a dica. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado.